caso de um moço que foi injustamente acusado. Eu vou tomar cuidado só pensar pra falar, porque não posso falar o que eu não posso falar, né? Tá. Não divulgar. Ele foi injustamente acusado de um crime, não era nada extremamente grave, mas ser acusado de um crime qualquer que seja é muito ruim. Ele era de uma cidade pequena. E ele chegou no escritório, enfim, por uma indicação, era um caso pro bono, ou seja, a gente não recebe pra advogar, porque ele não tinha como pagar, inclusive. Ele foi um moço que perdeu os pais, jovem, morava com os avós. Tinha acabado de perder os avós também. E aí ele foi envolvido nisso, estava errado, ele não tinha feito aquilo do que ele estava sendo acusado, tanto que ele foi absolvido. E estava muito claro que não era ele. E quando ele chega no escritório, foi fazer uma reunião, e ele me perguntou, a gente vai ter que fazer outras reuniões? Ele tinha tentado trabalhar como fotógrafo, e ele teve que vender o equipamento dele para pagar o primeiro advogado. O primeiro advogado também faleceu. Nossa Pois é. Senhora. E aí ele não tinha mais recurso para pagar outro. Imagina o desespero dessa pessoa. E as pessoas falando dele na cidade, uma coisa muito ruim, assim, prejudicou o relacionamento, muito, muito complicado. E ele, no meio da reunião, eu já estava muito abalada emocionalmente. A gente tem que tomar cuidado, né, para não se abalar em todos os casos, porque senão a gente não vive e não consegue fazer o nosso trabalho com qualidade. E ele falou para mim assim, a gente vai ter outra reunião antes da audiência, a audiência seria no interior. Aí eu falei, acho que não, mas eu te aviso qualquer coisa. Ele falou, não, se você puder me avisar com antecedência, porque eu tô numa situação realmente complicada, eu não tenho dinheiro pro transporte para vir aqui. E eu lembro de subir a escada, entrar na sala do dono mesmo, do escritório, chorando, e falar, cara, não é possível a injustiça que estão fazendo assim, porque às vezes... Mas enfim, tive que colocar menos emoção e mais razão, que é o meu Mas bordão. você fica emocionada ainda, né, com essa história? Fico. Porque é muito cruel. Quando você é um profissional lidando com isso, e você está lidando com a vida de outras pessoas, a gente aprende a se distanciar, mas quando é com a gente, quando é injusto, e quando é uma mentira, quando é uma distorção que afeta a sua vida de maneiras muito importantes, sabe? É duro demais de ver. E é duro saber que você tem um poder limitado, né? Porque você pode fazer o seu trabalho o melhor possível, mas nem sempre você consegue a justiça. E pode ser muito frustrante. Nesse caso, que bom, a gente conseguiu.